Olá, gente querida, Deus abençoe a tua vida. Seja muito bem-vindo à Masterclass A Cura. A nossa oração é para que o Senhor traga restauração na alma de toda pessoa que estiver aflita, todo aquele que estiver, de alguma maneira, doente emocionalmente. Jesus Cristo, com as suas palavras, com seu poder, com a sua graça, venha liberar sobre você o milagre que você precisa, a superação que você precisa, a cura que você está buscando. A Bíblia nos diz no Salmos 107, verso 19 e 20, eu quero ler essa passagem com você e quero dizer que nesses 3 dias nós vamos ser muito abençoados aqui. Nesses 3 dias, Deus vai falar poderosamente com você. Diz assim o verso 19 e 20, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Quando você é curado no seu emocional, você é livre de coisas que você não imagina. É por isso que a minha oração é que durante essa Masterclass A Cura, Deus possa tocar você e lhe dar livramentos, te abençoar, trazer vida sobre você, para que você viva tudo aquilo que Deus destinou para você. Existe um destino profético, mas para você viver o que Deus tem para a sua vida, você vai ter que aprender a gerenciar as suas emoções. Você vai ter que aprender a lidar com as coisas. E digo mais, esse evento está sendo importante para vocês, mas está sendo importante para mim também. Eu fui muito ministrado preparando a palavra de hoje. E enquanto eu preparava a palavra, eu pedi a Deus, para Deus encher o meu coração de amor, para poder transbordar esse amor sobre vocês. Porque grande parte da cura das emoções passa por um batismo de amor, onde você se sente amado por Deus. E quando você se sente amado por Deus, você abre mão das coisas que você tem segurado por muito tempo na tua alma. É por isso que a minha oração é que o Espírito Santo possa derramar abundantemente do seu amor, da sua graça sobre você. Permita-me orar pela tua vida e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós damos bem-vindo ao Espírito Santo aqui nesse evento. E o que nós pedimos é que haja o governo do Espírito aqui nesse evento. Que pessoas sejam curadas, libertas. E como está escrito na Tua palavra, Senhor, depois da cura, o livramento, o milagre. Que o Senhor derrame, Senhor, a unção que cura, a unção que transforma. E que sejamos batizados pelo Teu amor. Que haja o Teu toque sobre nós. Que a Tua vida possa ser transbordada aqui, Senhor, nesses 3 dias. Que nessa Masterclass A Cura, pessoas sejam visitadas de uma forma sobrenatural, no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Toda liberdade, toda liberdade. Amém e amém. Diga comigo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Amém? Nós vamos adorar ao Senhor e depois vai começar as ministrações. Teremos 3 sessões essa noite. Vai ficar gravado, mas eu gostaria que você estivesse ao vivo, o máximo que você puder, nesses 3 dias. Se não puder estar ao vivo nos 3 dias, eu entendo. Mas gostaria muito que você estivesse ao vivo junto com a gente. Até porque tem coisas que Deus quer fazer e que é importante você estar, sabe, no mesmo ritmo que nós estamos. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos adorá-lo. Glória a Deus, boa noite, graça e paz, que alegria poder estar ministrando primeiramente aqui nesse evento tão abençoado por Deus, chamado Cura. Deus, Ele tem o poder curador e nós temos a certeza que Deus irá ministrar muito nesses 3 dias de evento, amém? Pai, eu quero orar, agradecendo pela vida de cada pessoa que está aqui, pedindo a Tua bênção, Senhor, e que a cura se estabeleça nos corações. Hoje nós chamamos a existência, a cura divina, a cura interior, a cura das emoções, a cura dos traumas, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, seja muito bem-vindo a esse evento, que Deus te abençoe. Hoje eu quero falar sobre como superar a dor da decepção. Como superar a dor da decepção. Abra comigo Salmos 147, versículo 3. A palavra diz assim: sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Jesus Cristo, Ele tem o poder de atar as nossas feridas. Por maior que a dor seja e por mais latente que ela possa ser, o Senhor ata as feridas. Atar as feridas é curar por inteiro. Atar uma ferida é colocar não somente a cicatrização, mas a cura total daquela ferida. E quando a Bíblia diz ata-lhe as feridas, é exatamente o momento em que o Senhor vai entrar no seu coração e vai trazer a cura. E a partir daquele momento, você não vai sentir mais nada, porque Ele atou a ferida. É assim que Deus faz. Ele ata a ferida e aquilo que talvez era tão dolorido, tão difícil de suportar, agora parece que você não está sentindo mais nada. É assim que Deus opera a cura interior. Ele ata aquela ferida, aquilo que doía, aquilo que estava aberto. Ele tem
o poder de curar. E hoje eu quero falar como superar a dor da decepção. A decepção, ela é o cerne. A decepção, ela é, não vou colocar a culpa somente na decepção, de traumas e problemas emocionais. Mas a decepção, ela é, na sua grande maioria, o principal, o cerne de todos os traumas. E eu já explico por quê. Quando uma pessoa se decepciona com o pai, uma mãe, quando a pessoa se decepciona com um professor, com um irmão, com um vizinho, com um amigo, ela se decepciona com o marido que traiu, com a esposa que o deixou no momento de dificuldade. Toda decepção, ela é a raiz de traumas e problemas emocionais. Porque quando uma pessoa se decepciona, existe uma desconfiguração dentro dela. É como se, vamos falar de uma máquina, quando ela está configurada, ela funciona perfeitamente, todos os mecanismos, todos os programas, as programações estão alinhadas dentro daquela máquina e ela não trava, ela funciona bem, ela desempenha a sua função com excelência, pois ela está bem programada. Quando desconfigura, começa a travar, começa a dar problema, começa a dar incômodo, começa a dar atraso no seu serviço, porque aquela máquina está, de alguma maneira, afetada, desconfigurada. E a decepção, ela age exatamente assim. Quando uma pessoa se decepciona com um pai e uma mãe que o deixam, que sai de casa, que o abandona, a sua vida fica desconfigurada. Porque aquilo que era para ser a razão da sua vida, a razão da sua existência, a razão para todas as coisas, estou falando num sentido natural, depois de Deus, mas a decepção, ela é a raiz dos traumas, ela é a raiz dos problemas emocionais. Porque quando uma pessoa se decepciona, ela fica desconfigurada no seu interior. A visão de família, a visão sobre o amor, a visão sobre coisas ordenadas, bem feitas, que era para uma realidade que era para ser normal, agora está distorcida. Aquela realidade já não serve mais para você porque você imagina que ela não é real. Você imagina que isso não pode ser consertado, não pode ser superado, ou até mesmo não pode ser vivido. Então, toda dor emocional, todo trauma vem de uma grande decepção. De uma decepção com uma pessoa, de uma decepção com alguém que foi violento, alguém que foi mal. Então, a pessoa ela tem uma visão ruim das coisas, uma visão distorcida. Então, a decepção, ela é a raiz de todo o problema. Eu não digo todo, mas quase todos os problemas que atacam a nível das emoções. E nós precisamos sair desse ponto de partida para entender a raiz, por onde isso entrou, por onde isso se alojou, em qual momento da sua vida algo foi desconfigurado, em qual momento da sua vida a dor entrou no seu coração. Então, a decepção, ela vai desestabilizar a pessoa. É como se a base, o chão dela fosse tirado. Eu lembro muito bem quando os meus pais eles se separaram a primeira vez. Eu já era adulta, estava entrando na fase adulta. E a sensação que eu tive quando meu pai pegou as roupas dele, fez a mala, nós vendo toda aquela cena, ele arrumando a mala, colocando as roupas para dentro da mala, e a gente não sabia de nada e foi um choque, foi uma surpresa. Ele disse, eu conheci uma pessoa, eu aluguei um lugar e eu estou saindo de casa. Eu lembro exatamente a sensação que eu tive. Como se o meu chão fosse tirado. Como se a base fosse removida debaixo dos meus pés. Porque ele sempre foi um exemplo para mim de superação, de perseverança, de alguém que venceu na vida, mas de repente eu levo aquele golpe da vida. Aonde eu vi o meu chão ser tirado. E agora? O que vai acontecer? Como vai ser? Para onde iremos? O que vai acontecer no meio de tudo isso? Uma decepção. Ela tira o chão da pessoa, ela desestabiliza. E, no meu caso, não aconteceu isso, mas muitas pessoas eu atendi, que pais saíram de casa, ou mães saíram de casa, onde essa pessoa entrou no mundo de prostituição, de imoralidade, de vícios,
aonde entrou num ciclo de rebeldia, de ódio à vida, de desesperança do amanhã, onde já não acreditava mais na família, não acreditava mais que pudesse constituir uma família. Eu conheço uma pessoa que até hoje ela não quis casar porque os pais se separaram. Então ela diz, eu não vou casar porque aquele conceito de família foi destruído diante dos olhos dela. Então, a decepção, a dor emocional, ela desestabiliza uma pessoa por dentro. A pessoa fica balançada e saber que foi enganado vai doer e vai fazer a pessoa perder a esperança nas pessoas. Sempre que uma pessoa ela sente a dor da decepção, ela perde a esperança nas pessoas. Toda vez que uma pessoa passa por um momento desse tipo de dor, de decepção, ela perde a esperança nas pessoas. Mas eu quero dizer para vocês que isso não é uma coisa boa, porque quando uma pessoa perde a esperança nas pessoas e não vê mais a vida com os bons olhos, essa pessoa ela começa a entrar em lugares de vales e em lugares áridos. Porque uma pessoa desestabilizada e que não tem mais esperança na humanidade, não tem mais esperança nas pessoas, ela entra em lugares de vales. Ela entra em lugares de sequidão. Por que você acha que a palavra fala dos lugares áridos, dos lugares desertos? Por que você acha que a palavra fala que quando o Senhor nos encontra, Ele nos cuida como um jardim fechado? Porque quando a gente não tem esse encontro com o Senhor, esse lugar, ele é árido, ele é deserto, ele é seco por causa da falta de esperança. Então, a pessoa que não busca cura, ela pode entrar nesses lugares de sequidão onde ela não vê sentido nas coisas, nas pessoas, na vida. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele tem o poder de restaurar o jardim da sua vida. As flores que foram pisadas, os lugares que foram assolados, os lugares que ficaram desertos no coração. Deus tem o poder de restaurar, de tornar um lugar totalmente deserto em um lugar de manancial, um lugar de vida, um lugar onde tudo pode ser restaurado. Aleluia! E a pessoa que já não conseguia mais ver o amor, ou o sentido para a vida, ou o sentido para ter uma família, então Deus, quando nos encontramos com Deus, Ele começa a reconstruir e dizer a você, sim, você pode ser amado, sim, você pode ser cuidado, sim, é possível você ter uma família, sim, é possível você viver bem, sim, é possível você conviver com as pessoas. Deus começa a reconstruir, começa a restaurar. Por isso você tem que permitir que o Senhor Jesus cure seu coração. A decepção, ela balança as emoções da pessoa. Você nunca sentiu vontade de se vingar? Vontade de fazer algo com suas mãos? Quando alguém te decepcionou, quando alguém te traiu, quando alguém que você ajudou, empenhou força, esforço, empenhou seu tempo, empenhou dedicação da sua vida, do seu coração para aquela pessoa e de repente ela te trai, de repente ela faz algo que machuca profundamente o seu coração. E isso traz uma vontade de balançar as emoções, uma vontade de justiça própria, uma vontade de intervir, de fazer algo. Foi exatamente o que Jonas fez. Jonas, ele não gostou de ter que pregar para o povo de Nínive. E ele fugiu para outro lugar, para uma embarcação, para Tarsis, para longe da vontade de Deus, para longe da presença de Deus, simplesmente por birra, simplesmente porque ele estava decepcionado com Deus, porque Deus, Ele intencionava perdoar aquele povo se ele se arrependesse. Às vezes, por birra, entramos em desobediência, porque queremos fazer as coisas do nosso jeito, queremos fazer justiça própria. Quando ele se omitiu de fazer a vontade de Deus, ele estava colocando a sua vontade, a sua vingança, se omitindo e fugindo da presença de Deus, fugindo de fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas se escondem e não querem mais estar dentro da igreja porque se decepcionaram com irmãos, não querem mais ver algumas pessoas porque elas o traíram, não quer beneficiar algumas pessoas porque elas lhe fizeram mal. Mas eu digo para você que esses dias eu estava escutando um louvor de uma moça muito usada por Deus no Brasil. E ali ela fala sobre ser forte, corajoso. Eu estava escutando a letra da canção
e dá para ver que foi a fase que ela passou de dificuldade, mas naquela canção ela falava: eu não posso reter os meus talentos, eu não posso reter os meus talentos. Quantas pessoas estão retendo os talentos do ministério, aquilo que Deus mandou fazer, por causa de birras, por causa de mágoas, por causa que deixou a ofensa entrar no coração. E, como diz outra canção, não pare, continue fazendo a obra de Deus, continue avançando, deixa Deus te curar no caminho, aleluia, mas não se esconda e não use de justiça própria. A cura, ela vai vir quando você aprender a exercer a paciência. Sabe, a decepção, ela quer que você haja, que você exploda, que você seja instantâneo em realizar alguma coisa por causa daquela decepção que você sofreu. Mas quando você está caminhando com Deus, Ele faz você exercer a paciência. José, ele foi vendido pelos irmãos. José foi lançado numa cova, vendido pelos irmãos, trabalhou como escravo, trabalhou dentro de um cárcere, até chegar ao lugar onde Deus queria que ele estivesse. Mas em todo esse tempo, ele deve ter se perguntado: por que meus irmãos fizeram isso comigo? Eu tenho certeza que ele superou, mas quando ele se revelou aos irmãos, a Bíblia diz que ele chorou tão alto que todo aquele lugar, aquele palácio, ouviu o choro de José, porque a dor ainda estava no coração. José, ele teve que exercer a paciência até o dia que ele entendeu, e ele não precisou que nenhum deles explicasse. Ele disse: eu sou seu irmão, eu sou seu irmão, mas vocês não precisam ter medo, porque Deus, pela paciência desses anos em que eu meditei e pensei em por que eu estaria neste lugar, hoje eu compreendo que era para salvar as suas almas, essas famílias. Por muitos anos, José deve ter pensado por que seus irmãos o traíram. Mas quando ele se revelou aos seus irmãos, ele chorou, talvez colocando a dor para fora da traição deles. Mas ao mesmo tempo, ele disse: eu já perdoei vocês, ó, porque o propósito foi me esclarecido no caminho. Provavelmente, José só entendeu o seu propósito quando ele foi chamado à casa de Faraó. Quando ele foi colocado como governador, quando ele foi colocado numa posição de governo, ali ele compreendeu e todas as peças daquilo que aconteceu com ele se encaixaram. E ele pôde compreender o propósito de Deus quando foi estabelecido governador do Egito. Mas ele passou pelo tempo da paciência. Para você ser curado por Deus, você tem que ter paciência e deixar Deus mostrar a você o porquê aquilo aconteceu. Deus mostrar a você o propósito de tudo aquilo que se movimentou na sua vida ou contra a sua vida em determinado tempo da sua existência. Mas ele exerceu a paciência, e quando seus irmãos chegaram a ele já tinha a revelação do propósito. Ele teve paciência. Para você receber a cura do Senhor, você tem que entrar no tempo da superação. Você precisa virar a página e seguir em frente. A dor da decepção sempre vai derrubar um homem, mas o Senhor, nosso Deus, tem o poder de levantar. E no momento que você se levantar, você vai superar o que aconteceu com você. E você vai seguir em frente. Você vai virar essa página e seguir em frente. Porque quando uma pessoa não é curada, enquanto uma pessoa não é curada, ela fica batendo na mesma tecla. O que me fez, o que me disse, pois quando saiu. Ela fica batendo sempre naquele assunto, em todos os lugares que ela está, com as pessoas que ela convive, ela vai bater naquela tecla novamente, porque a cura não está estabelecida. Mas quando você começa a se levantar e superar, você vira a página, você libera o perdão e você adentra nos novos lugares que Deus tem para ti. José perdoou a sua casa, José colocou eles na melhor terra, negozem para que eles estivessem com sua família, estivessem com o seu gado, criassem os seus filhos. Mas José, ele prosseguiu na direção do seu propósito, governando e fazendo o que ele precisava fazer. Quando você recebe a cura de Deus, você consegue ir adiante, estabelecer novas conexões, novos horizontes, novas conquistas e consegue ver com clareza aquilo que Deus está fazendo na sua vida. José, quando perdoou os seus irmãos, mesmo chorando, ele já tinha clareza da obra que Deus estava realizando.
E eu quero orar por vocês nesse momento. Pai querido, diante de Ti nós estamos nessa noite, liberando a palavra de cura. Que toda decepção seja arrancada dos corações agora. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação maligna que agiu para trazer a dor, para trazer o dano, para trazer a destruição, para trazer a decepção. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos desfeito e cancelado todo o efeito negativo sobre a mente e o coração dessa pessoa. Em nome de Jesus, Senhor, arranca a dor do abandono, arranca a dor da decepção, arranca a dor da traição, arranca a dor, Senhor, da separação, arranca a dor dos traumas, Pai. Arranca, Pai, a sujeira que ficou dentro do coração, a contaminação que ficou na mente, que ficou nos lábios, que é externada como uma brasa viva do altar que tu tocastes no profeta, Pai. E nós pedimos nessa noite, toca-nos. Toca-nos com a brasa viva do teu altar. Santifica-nos, purifica-nos, arranca toda sujeira, arranca toda mágoa, arranca toda decepção, arranca toda contaminação. Em nome de Jesus, tudo aquilo que ficou cheirando dentro do coração, tudo aquilo que ficou apodrecido, destruído, tu tens o poder, Senhor, de curar, de limpar, de restaurar. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, vem com teu poder e limpa os corações. Traz cura agora, Pai. Cura a mente, cura as memórias, cura as lembranças, cura o coração, Pai. Em nome de Jesus, cura os corações, Pai. E restaura todo lugar árido, se torne em manancial de vida. Que haja uma restauração na vida dessa pessoa. Que haja uma restauração de sonhos, de esperança, de dias melhores, de esperança para uma vida melhor, para que essa pessoa não entre mais em lugares secos, não entre mais em lugares áridos, não entre mais em lugares de vales, mas que ela possa ser restaurada e levada aos lugares planos na presença de Deus, aonde tudo é alinhado, é ajustado. Alinha o foco, Pai, alinha a visão, restaura a visão. Restaura esta vida, Pai. Restaura os corações, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Limpa nosso coração e cumpre teu querer em nós. Amém? Recebe essa palavra aí no teu coração e não deixe mais a dor da decepção criar uma casa em você. Eu declaro e profetizo a cura de Deus sobre sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Eu tenho o privilégio de estar com vocês hoje. Me chamo Diego Menin e, atendendo o convite de um querido amigo, o profeta Vinícius Iracete, quero entrar aí na sua casa, onde você estiver. Eu tenho certeza que você tem uma expectativa grande para ouvir a voz de Deus, já tenho ouvido ao longo do tempo, mas hoje eu tenho algo que eu quero partilhar ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus pode alcançar você, você que precisa de uma cura. Pessoas curadas curam, e o meu desejo é que a voz de Deus te alcance. Eu quero conversar com você sobre um tema hoje muito específico. Um tema muito especial. A nossa capacidade de soltar pessoas. De deixar que pessoas, até mesmo que nós amamos, quando elas quiserem nos deixar, que elas possam ir embora. Antes de começar essa ministração, essa é uma das minhas ministrações mais sérias no aspecto de desafio. Eu quero orar com você. Quero orar para que, onde quer que você esteja, o Espírito Santo te visite. Você está na frente de um televisor, na frente de um celular, ou na frente de um computador, mas o nosso Deus, Ele é onipresente. Ele está aqui e está aí. Senhor Jesus, visita a vida dos teus filhos. A tua graça e o teu amor é a razão de estarmos aqui. E essa proposta deste encontro é a cura. A cura que liberta, a cura que empodera, a cura que transforma. E eu declaro, Senhor, a tua cura sobre a vida dos teus filhos. Declaro a tua unção, o teu poder, a tua graça, em nome de Jesus. Quero ler com você 1 João capítulo 2, versículo 19. Primeira carta de João 2,19. Diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Existem pessoas que ao longo da sua vida podem se afastar de você. Existem pessoas que podem se distanciar de você, mas ouça o que eu vou te dizer. Quando as pessoas quiserem se afastar de você, deixe-as ir. Não insista. Quando as pessoas quiserem se afastar de você, e talvez inicialmente vai dizer: nossa, pastor, que cruel. Não, escute, calma. Eu vou te explicar biblicamente. Eu não estou trazendo para você uma ideia humana. Eu vou te mostrar na Bíblia isso. Quando alguém se afastar de você, deixe ir. Não insista. Deus não quer ver você implorando por afeto. Deus não quer ver você implorando por cuidado. Deus não quer você implorando para que alguém te ame, se preocupe com você, para que alguém se apegue a você. Não. Quando alguém se afastar de você, deixe ir. Desliga o telefone, se afaste, mude sua rotina. Olha o que eu li para você. João está dizendo que
eu sei quem é meu, porque fica. E eu sei quem não é meu, porque vai. Hoje, por exemplo, é Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Há muitas pessoas saindo e comemorando, e outros dentro de casa, doentes, porque ainda mendigam o amor de outros. Fizeram de iguais o seu sustento, fizeram de iguais a sua fonte de suprimento, perdendo totalmente a sua identidade, esquecendo quem são, esquecendo para onde vão. Mas o seu destino não está preso a pessoas que te deixam. Não sei se você pode comentar em algum lugar dessa live, mas escreva: o meu destino não está preso a quem me deixa. E eu vou mostrar isso na palavra. João diz: eu sei quem é meu porque fica, e eu sei quem não é meu porque vai. Não importa quanto tempo você viveu com essa pessoa, ou quão atraído você foi por ela, ou quanto ela te ajudou, você não foi feito para anular, porque pessoas te deixam, porque não estão mais conectadas a você. Pessoas te deixam, porque não estão mais ligadas ao seu propósito. E isso é algo muito importante. Presta atenção no que eu vou te ensinar aqui. Você precisa abrir sua mente. Eu não quero apenas colocar sobre você ideias humanas, mas eu preciso que você abra sua mente para que Deus te visite. Nós construímos relações humanas, colocando pessoas no topo. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: eu morro sem o fulano, eu morro sem o cicrano, eu morro sem ele, a minha vida é ele. Mas eu quero te ensinar que você não pode perder sua cabeça. Esposo não é fonte, filho não é fonte, pai não é fonte, irmão não é fonte, pastor não é fonte. A fonte é o Senhor. O Senhor é a fonte inesgotável, a fonte que gera avivamento, a fonte que gera poder. E por que nós temos tanta dificuldade em lidar quando alguém quer ir embora? Por que temos dificuldade em encerrar assuntos? Em seguir em frente? A Bíblia nos ensina. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios 13, 11. Paulo vai dizer: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Paulo está dizendo que o envelhecimento físico é diferente do envelhecimento do sistema que impera na minha cabeça. Quando eu sou uma criança, eu tenho um jeito de falar, eu tenho um jeito de pensar e tenho um jeito de entender a vida. Só que quando eu me torno adulto, sem que eu controle, o meu corpo envelhece. Eu tenho barba branca e eu não pedi para ter barba branca. Os pés de galinha vão surgindo. Mas Paulo está dizendo que o sistema de criança, de fala, entendimento e pensamento não foi mudado como o corpo mudou. Nós não temos controle de um corpo de criança virar corpo de adulto. Mas sistema de fala, entendimento e compreensão, Paulo está dizendo: eu tive que deixar. Eu deixei o meu jeito de falar. Eu deixei o meu jeito de pensar. Eu deixei o meu jeito de raciocinar. Porque se eu não deixasse, eu poderia ser um adulto cheio de barba, ainda pensando como criança, falando como criança e entendendo a vida como criança. E eu pergunto para você que está doente: pastor, eu estou tomado de ansiedade. Desde que quando aquela pessoa foi embora, eu vivo à base de remédio. Eu vivo stalkeando a pessoa para saber com quem ela vai, aonde ela visita, se ela viaja com a atual dele ou dela. Será que essa cura não vem porque eu estou inserido num sistema de criança, vendo a vida como criança, entendendo a vida como criança, sendo um marmanjo, um adulto, mas raciocinando como criança? Escute, nem todos que te deixam são vilões. Se eu sou uma criança, qualquer movimento que eu não entenda, qualquer movimento que eu não compreenda, eu vou bater o pé, eu vou chorar. Eu vou dizer que é o diabo que se levantou e que Deus me abandonou. Mas você tem noção de quantas pessoas que você chorou quando elas foram embora? E hoje, olhando pelo retrovisor da vida, você vai dizer: que bênção, que bênção. Quantas portas que se fecharam. E hoje você olha para trás e fala: que maravilha. Contratos que você não assinou, na hora de pegar a caneta, a pessoa desistiu. Sabe que olhar para a vida com maturidade, pensando como adulto, raciocinando como adulto, falando como adulto, é entender que só tem um que fica. Eu me lembro de uma passagem em Ruth, capítulo 1, versículo 14. A história de um homem chamado Elimeleque com a sua esposa Noemi. Eles vão para uma terra de Moabe, porque em Belém há fome. E chegando lá, seus 2 filhos casam com 2 moabitas, Ruth e Orfa. Mas acontece uma tragédia na vida de Noemi. O seu marido Elimeleque morre e seus 2 filhos morrem. E agora ela está com 2 noras, a sogra e 2 noras. Lembrando que as 2 noras são moabitas. E Noemi decide voltar para sua terra natal, olha para as noras e diz assim: olha, eu sou velha, não tenho como dar filhos, e mesmo que pudesse dar filhos a vocês, até que esse menino crescesse e estivesse na idade de se casar, vocês já teriam ficado velhas, então eu estou liberando vocês. Eu vou voltar para minha terra natal e vocês fiquem aqui em Moabe, estão liberadas para se casar de novo. As 2 noras vão até a Noemi, a sogra, a Ruth e a Orfa. A Orfa chora, dá um beijo na sua sogra e se despede. Tchau, eu sinto muito, mas eu vou ficar. A Ruth não. A Ruth beija a sua sogra e diz: olha, para onde você for eu vou. E não insista que te deixe.
O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Eu já vi pastores, por exemplo, pregando e dizendo, nossa, a órfã, que é a nora que ficou, é uma nora ruim, é uma nora que não acompanhou. Mas não. Simplesmente a história de órfã, na história de Noemi, acabou. Será que você não está chorando hoje, querendo que a história de alguém que já acabou na tua história continue? Órfã foi embora. E Ruth ficou com ela. Você conhece a história? Ruth se casou com Boaz. Boaz deu a Ruth um filho. E quando Noemi pegou aquela criança no colo, a Bíblia diz que ela voltou a sorrir. As vizinhas falaram, Noemi voltou a sorrir. Ela voltou a sorrir porque ao invés de se lamentar, porque quem foi, ela valorizou quem ficou. Pessoas importantes vão e vêm, tudo bem. Eu não estou falando aqui para você ser frio, calculista, indiferente. Mas é o respeito e entender que nem todos que começam uma jornada com a gente vão permanecer. Órfã não era uma má pessoa. Só que a parte dela na história de Noemi acabou. E você tem que saber quando a parte de alguém acaba na sua história. Você tem que saber quando a parte de alguém termina, para você não ressuscitar mortos. Será que hoje você não está doente porque está tentando ressuscitar mortos? Tentando trazer situações que já fedem, já cheiram, não dá liga. E o preço de tudo isso é sucatear o plano que vem de um autor e consumador que não errou quando fez você, que não errou quando fez sua vida. Ele é dono de todas as coisas. Você não pode condicionar a sua relação com Deus baseado em quem vai ou quem fica. Alguns dizem, Deus, se o Senhor me abençoar com uma pessoa que eu quero, Deus, eu vou te servir. Deus, se o Senhor trouxer essa pessoa para a minha vida, se o Senhor restaurar meu casamento, Deus, se o Senhor curar essa minha situação, eu vou viver uma vida nova. E Deus está dizendo, não. Você precisa colocar Deus no topo. A cura vem colocar Deus no topo. E não tem a ver se é fácil, é difícil, com a boca seca, com as pernas trêmulas, coração palpitando, pressão arterial lá em cima. Não é sobre gostar, é sobre necessidade. Eu preciso. A gente tem aqui uma péssima decisão. Quando eu senti, eu vou à igreja. Quando eu senti, eu oro. Quando eu senti, eu vou buscar Deus. Tem dia que a gente não vai sentir nada. A cura não é fruto de um sentimento. A cura é fruto de uma decisão. Olha o que Paulo fala em Romanos 12:1. Um dos textos mais maduros da Bíblia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo não está dizendo, me apresente um culto emocional. Não, o sacrifício vivo é você se apresentar a Deus num culto racional. Por exemplo, fazer um exercício aqui de matemática, hein? 2 mais 2, 4. Vamos supor que eu entre num velório. E as pessoas estão desesperadas num velório porque perderam um familiar muito querido. E eu chego para as pessoas que estão chorando e pergunto para elas, olha, quanto que é 2 mais 2? No meio das lágrimas elas vão responder o óbvio, 2 mais 2, 4. Então agora vamos para um outro cenário, viaje comigo agora, de um velório nós vamos para uma festa, onde um casal está celebrando o aniversário de 3 anos da sua filhinha tão querida. E no meio da festa, do buffet, eu pergunto para eles, quanto é 2 mais 2? E eles vão dizer 4. Então eu tenho 2 cenários extremamente conflitantes, um velório e um aniversário. Alguém que morreu e alguém que está celebrando a vida. Mas o fato é que os cenários não mudam o que é racional. 2 mais 2 é 4. Deus é bom. Deus é bom não é um sentimento. Deus ser bom não é uma conjectura. Deus ser bom não é uma junção de fatores que me agradam. Deus ser bom não é milagre. Deus é bom em sua natureza. Isso é o culto racional. Se você não entender o que é o culto racional, quando a saudade bater no seu coração, você vai se afastar de Deus. Se você não entender o que é o culto racional, você vai dizer que você morre de amor. Que você morre porque tomou um pontapé no traseiro. Que você morre porque alguém fez cara feia para você. Porque o seu amor é racionalizado nas emoções. E não tem amor racionalizado nas emoções. Emoções são emoções. Tem uma frase que eu gosto de dizer nos meus programas no YouTube, emoção é igual diarreia. Vem forte e passa logo. Você sente aquele calor e depois toma decisões naquilo e vê o quanto se arrepende. Você não morre de amor, você morre sem Deus. Você não morre de saudade, você morre sem Deus. Você não morre de ciúmes, você morre sem Deus. Você não morre de depressão, você morre sem Deus. Aí você diz, pastor, mas é porque você não conhece minha história. Se você conhecesse minha história, você não diria isso. Eu não preciso conhecer sua história. Porque Deus não dá um fardo maior do que a gente possa suportar. Deus não dá um fardo maior. Deus não errou quando fez você. Isso que você está enfrentando não vai matar você. Não vai. Pode doer, pode machucar, pode ferir, mas não vai matar. Por que eu sei? Porque eu creio na Bíblia. Mais do que a medicina, mais do que a psicologia, mais do que o remédio, mais do que amigo, mais do que pai, mais do que mãe. Eu creio na Bíblia. E eu estou dizendo a você, em nome do Senhor Jesus, não vai te matar. Não vá passar essa vergonha de dizer que vai morrer daquilo que Deus disse que você aguenta. Não vá. A sua suficiência vem do alto. Repita comigo onde você estiver, a minha suficiência vem do alto. Repita para você ouvir a sua própria voz, a minha suficiência vem do alto. Você não é de cristal, você não quebra fácil. Não quebra. Eu me lembro de um texto muito maravilhoso. Eu vou resumir a história para você. Nós estamos falando sobre
a capacidade de desapegar para seguir em frente, de deixar ir embora quem quer ir, para dizer que a minha suficiência vem do alto. Não estamos expulsando ninguém, mas não vamos segurar ninguém. Assim como o pai da parábola do filho pródigo, quando o filho diz que quer ir embora, ele não segura. Ele ama, mas não segura. Isso não é frieza, isso é maturidade. Mas eu quero contar uma outra história para você. A Bíblia nos conta uma história do rei Davi. Davi teve muitas vitórias. E nestas vitórias, um dia ele achou que não precisava mais ir para a batalha. E ele se deu ao luxo de ficar em casa. Enviou o exército. Era uma batalha ganha. E ele envia um exército. E quando ele envia esse exército, ele fica em casa e vai para a sacada do seu apartamento, do seu palácio. E ele vê uma mulher linda tomando banho. Você conhece a história? Betseba. Ele traz essa mulher para dentro do seu palácio, ele tem uma noite de prazer com ela e ela engravida. A história conta que quando ele fica sabendo que Betseba está grávida, o marido de Betseba, Urias, está na batalha. Davi traz o Urias da batalha, cria uma noite para que eles tivessem relação sexual, para que aquela criança passasse a ser do Urias, ele achando que era dele, mas Urias se nega a deitar com sua esposa. Resumindo a história, ele não se deita, ele volta para a batalha, Davi manda uma carta para Joabe e coloca Urias no lugar mais sensível da batalha e Urias é morto. Depois que Urias é morto, Davi toma essa mulher como esposa. E a gente pode esconder muita coisa de todo mundo, mas de Deus ninguém esconde nada. O profeta Natã vai até Davi e diz, olha, Deus sabe o que você fez. E quando Natã diz, Davi assume seu pecado. Mas todo pecado tem consequência. Não adianta a gente achar que a colheita vai ser anulada. Deus nos perdoa, Deus tem misericórdia, mas a colheita ela vai estar lá. E quando Davi ouve Natã, Natã diz, olha, Deus vai perdoar você. Deus vai manter o seu reinado. Mas essa criança não vai viver. A criança nasce doente. E é interessante que a criança fica 7 dias entre a vida e a morte. E nesses 7 dias, Davi se veste com pano de saco. Nesses 7 dias, Davi não come. Nesses 7 dias, Davi chora. Ele fica em pranto, porque ele quer tocar o coração de Deus. Mas Deus disse que a criança não iria sobreviver. E passados 7 dias, a criança morre. Davi vê os empregados cochichando no canto. E ele vai até os empregados para perguntar o que aconteceu. E os empregados estão preocupados porque eles pensam assim, olha, se enquanto a criança estava viva, porém doente, Davi não comeu, não se banhou, ficou com um pano de saco. Se eu contar para Davi que a criança morreu, ele vai se matar. Ele vai fazer uma loucura. É o que diz o texto. Eu estou comentando com você 2 Samuel, capítulo 12. Está tudo lá, depois você anota aí e confere. 2 Samuel, capítulo 12. Os servos dizem, não vamos contar para ele, porque ele vai fazer uma loucura. Mas olha que interessante, presta atenção. Quando Davi vê os servos cochichando no canto, ele chega para os servos e perguntam, ei, o que vocês estão falando? E aí eles contam, quero ler para você. Então Davi levantou-se do chão. Deixa eu ler um pouquinho antes aqui. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta. E comentavam, enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, mas ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. E Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta. E perguntou, a criança morreu? Sim, morreu, responderam os servos. Então Davi, presta atenção. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Os seus conselheiros lhe perguntaram, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Olha o que ele responde, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, e eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que morreu, por que jejuar? Gente, isso aqui é uma das maiores lições que existem. Quando Davi percebe que a criança estava morta, ele é um pai que está quebrado por dentro. Ele está quebrado por dentro e só quem já perdeu um familiar sabe do que eu estou falando aqui. Só quem já perdeu um filho, talvez, que talvez seja uma das dores mais difíceis. E talvez você aí tenha perdido. Davi se levanta. E não é uma questão de não estar sofrendo, não é uma questão de não estar em pedaços por dentro, mas ele precisa reagir, porque quando Deus encerra uma história, eu também preciso encerrar. Quando Deus põe um ponto final, eu preciso colocar um ponto final, porque senão eu vou tentar viver uma história inútil. Eu tenho que entender quando acabou. É isso que os servos não entendem. Eles dizem, Davi, enquanto a criança estava doente e viva, você ora, você jejua, você chora. E eu estou dizendo para você que a criança morreu. E você quer comer, quer tomar banho, quer passar perfume. E ele responde, enquanto ela estava doente, havia motivo para eu lutar. Mas se Deus a levou, é porque Deus encerrou. E eu me pergunto, e pergunto para você, para todos nós, quantas histórias estão nos adoecendo? Porque Deus não consertou o que a gente queria. E nós simplesmente nos revoltamos. E se Deus não consertar o que você quer? E se Deus não quiser do jeito que você quer? Deus não é nossa secretária. Deus não é alguém que vai nos servir do jeito que nós queremos. Oh meu Deus, como é difícil isso. Mas ele se lavou, ele se perfumou, ele se arrumou. Porque ele entende que não foi um acidente. Ele entende que se abandonou não foi um acidente. Se quebrou não foi um acidente. Se eu tentei fazer dar certo e Deus não permitiu, não foi.
Aceite como vontade de Deus. A vida cristã é caminhar sempre. Se você não parar, você vence. E talvez você esteja me assistindo dizendo, pastor, sou eu essa pessoa. Sou eu essa pessoa que não consegue superar, não consegue ou não quer. Há uma diferença entre não conseguir e não querer. Algumas vezes aquilo que mais me adoece é aquilo que eu menos quero abrir mão. A gente vai à igreja, a gente faz live, a gente segue aqui o profeta Vinícius Iracete, fazemos os cursos, mas na hora que nós temos que cortar na carne aquilo que realmente nos adoece, nós dizemos não. Pedimos para Deus nos libertar de um sentimento, mas quando abrimos as gavetas, há fotos, há registros, há coisas que nós alimentamos e nos fazem viver num cemitério ambulante. Mas em nome de Jesus, essas cadeias serão quebradas hoje. Pelo poder do nome de Jesus, eu quero que você pense hoje e agora na sua vida, em todas as suas fases, em situações que não tiveram o mínimo sentido, em pessoas que foram embora, pessoas que juraram amor para você e de repente te traíram, outros que falaram que eu estou com você a vida inteira e foram embora quando a ansiedade dominar seu coração, quando as coisas baterem na sua porta e dizerem você é um amaldiçoado, você fizeram uma cumba para você. Não existem acasos. Se te deixou não foi por acaso, se foi embora não foi por acaso, se morreu não foi por acaso, não há nada solto, Deus tem controle sobre tudo. É por isso que Paulo diz em Filipenses 4:12, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo está dizendo, independente do que aconteça, eu sei que não existem acasos. Eu sei que Deus tem um plano. Deus tem um plano para esse buraco que você se enfiou. Deus tem um plano para essa situação que tem judiado de você. Entenda uma coisa, se a sua vida estiver no altar de Deus, se a sua vida estiver conectada à vontade de Deus, não existe inferno, demônio, obra de macumbaria, não existe absolutamente nada que vai abortar o sonho de Deus para você. Agora, por favor, não queira fazer uma torcida organizada para viver esse sonho. Há pessoas que não estão prontas para viver esse sonho. Há pessoas que você se apegou e elas não estão prontas. Isso não quer dizer que nós somos ruins, significa apenas que nem todos querem coisas difíceis, nem todos querem vencer. E eu declaro que as pessoas que você não tiver coragem para soltar, eu declaro que Deus vai começar a incomodar essas pessoas para que elas se afastem de você. Então não comece a estranhar se de repente você não for convidado para algumas festas. Não comece a estranhar se de repente você for bloqueado de alguns eventos familiares. Eu quero afirmar, absolutamente nada pode ser a coisa mais dolorosa da sua vida. Nada acontece por acaso. E Deus manda dizer a você aqui, Deus manda dizer a você nessa Masterclass, Deus manda dizer, o diabo não tem a sua vida. O diabo não tem a sua mente. O diabo não tem o seu futuro. Receba isso em nome de Jesus. O diabo não tem a sua vida. Não é tarde demais. Você não está velho demais. Você não perdeu a oportunidade ainda. Deus, ele consegue tirar leite de um seio de uma mulher idosa e alimentar uma criança. Mas é hora de abrir as mãos. É hora de abrir as mãos. Esse celular está na minha mão porque eu estou segurando ele. Se eu abrir minha mão, o celular cai no chão. Então eu quero que esse celular fique na minha mão se eu ficar com a mão aberta. O nome disso é, se eu abrir minha mão e o celular ficar na minha mão e não cair, o nome disso é milagre. Porque a lei da gravidade puxa o celular para baixo. Então eu só quero que fique na minha vida quem é milagre. Eu não quero que fique porque eu seguro. Eu não quero que fique porque eu prometo vários benefícios. Eu não quero que fique porque eu compro com presentes. Eu não quero que fique porque eu bajulo. Eu não quero que fique porque eu aceito desaforo, assédio moral, opressão. Eu quero que fique porque é um milagre. Você precisa entender quem você é. Em 2 Samuel, capítulo 20, há uma mulher chamada Rispa. Ela era a mulher do rei Saul. Os seus 2 filhos foram mortos, enforcados pelos gibeonitas. Quando os 2 filhos de Rispa são mortos, Rispa não aceita sepultá-los. Ela os coloca sobre pedras. Ela quer prolongar o sistema de morte. Ela coloca os 2 corpos dos filhos sobre pedras, está na tua Bíblia. E ela fica por dias enxotando as aves de rapina, que querem vir comer a carne, que já está em estado de putrefação. Mas há um sistema de morte, e ela quer dar continuidade a um sistema de morte que já faliu, já quebrou. Meu irmão, não é sobre ser fácil, é sobre seguir em frente. Quais são os sistemas de morte? Que você vê o mau cheiro, essa amizade, esse sentimento, essa lembrança, esse lugar, essa pessoa, essa coisa, esse objeto, que você sabe que representa uma fase que já não combina com você, mas você não quer soltar. Em nome de Jesus, acorde hoje. Deus está dando uma ordem a você. Acabe com o sistema de morte. Acabe com o sistema de ruína. Acabe. Você sabe que um pássaro, a única coisa que o torna diferente dos outros animais, todos os animais comem, bebem, reproduzem, mas Deus deu ao pássaro uma capacidade incrível de voar. E quando o pássaro é colocado dentro de uma gaiola, para ser colocado numa gaiola, o passarinheiro, para capturar o pássaro vivo, ele tem que montar um alçapão no chão. Porque ele sabe que o único jeito de capturar um pássaro é tirando do ambiente que ele nasceu para ser. Então ele monta uma arapuca no chão. Porque o chão não é o ambiente que torna o pássaro único. Ele rebaixa o pássaro. E quando o pássaro entra no nosso alçapão, ele é colocado numa gaiola. Você sabe qual é a única chance de um pássaro morrer de fome? É quando ele está numa gaiola. Porque o pássaro em gaiola, ele come da mão do homem. Mas o pássaro livre, ele come da mão de Deus. O homem pode esquecer. Jesus diz, em Mateus 6, olha, olhe para as aves do céu. Elas não semeiam,
elas não plantam, elas não colhem, mas o Pai as alimenta. Há quanto tempo você está numa gaiola? Há quanto tempo você come da mão dos homens? Veja, não é sobre não ter amigo, sobre não ter família, é sobre quem me sustenta. E aí você pode estar dizendo, pastor, mas não é tão fácil assim. É. Porque eu não estou dizendo para você deixar de ser triste. Quem vai tirar essa tristeza é o Espírito Santo. Quem vai tirar essa agonia é o Espírito Santo. Quem vai te dar um futuro é o Espírito Santo. Mas é você confessar para a sua alma incessantemente: Jesus é o maior amor da minha vida. Jesus é o maior amor da minha vida. Vai falar até a sua alma pegar fogo. Vai falar até as lágrimas caírem dos olhos. Jesus é o maior amor da minha vida. Eu morro sem Jesus. Eu deixo de existir sem Jesus. Você tem que repetir isso. Não é João, não é Beatriz, não é Antônio, não é Pedro. Jesus, Jesus, Jesus. Mas é aquela pessoa, não importa. Jesus. Você sabe que em Gênesis capítulo 13, Deus fez promessas lindas a Abraão. Abraão era um homem muito abençoado e essa bênção começou a transbordar em Ló, seu sobrinho. Só que chegou um tempo que os pastores começaram a brigar, porque a bênção era tão grande, que todos prosperaram muito. E Abraão olha para Ló e diz assim: olha, Ló, nós temos que nos separar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque não tem como mais os nossos pastores estarem no mesmo ambiente. E aí a Bíblia diz, quero ler para você, em Gênesis 13, 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. Por que Deus não disse antes? Porque Ló estava lá. Quando as pessoas erradas saem da nossa vida, coisas certas começam a acontecer. Então você quer cura? Como é que você quer cura se anda ao lado de doente? Porque o fraco, do lado de outros fracos, a fraqueza dele não dói. O doente, do lado de outros doentes, a doença dele não causa espanto. Está na hora de você abrir os olhos. Está na hora de você dar uma nova chance. Quando as pessoas erradas saírem da sua vida, as coisas certas. E o que é que Deus disse para Abraão? Depois que Ló foi embora, Deus falou: olha, Abraão, de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda essa terra que você está vendo, eu darei a você, a sua descendência para sempre. Tornarei você e a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, eu darei a você. Quantos Lós estão aí? Libere-os. Libere-os. Quando as pessoas erradas saem da sua vida, as coisas certas começam a acontecer. Veja, eu não sei o porquê que Deus me deu essa palavra. Esse sermão eu já preguei há muito tempo atrás. Deixe ir, não insista. Até tive a oportunidade de escrever um livro sobre ele. Não era esse sermão que eu ia trazer, mas quando eu estava vindo para cá, Deus falou: é isso que você vai dizer aos alunos. O milagre é a participação sua com Deus. Então não me mostre sua carinha triste. Então não me mostre suas lágrimas. Não diga para mim quantas vezes você deitou em posição fetal. Nem diga para mim quantos remédios você toma para dormir. Diga para mim quem está no topo. Diga quem está no topo. Não me responda como é difícil ficar acordado à noite. Eu não estou subestimando a sua dor. E nem estou dizendo que é fácil, que é tranquilo. E nem estou falando que é frescura. Não. É real. A dor é real. A agonia é real. O sofrimento é real. E sabe o que é o pior? Satanás até coloca pessoas ao nosso lado para potencializar a dor. Para colocar o dedo na ferida. Para nos fazer ainda sentir um lixo. E dizer: acabou. Mas isso não vai mudar se você não mudar suas prioridades. Enquanto você fizer de um igual a sua fonte, você vai morrer de sede. Enquanto você fizer de um igual o seu alimento, você vai morrer de fome. Porque hoje é um, amanhã é outro. Hoje é um que decepciona, amanhã é outro. Isso é o ser humano. Somos complicados, mas nós fomos feitos para Ele. E eu quero, em nome de Jesus, eu vou orar por você em instantes. E se você puder colocar aqui nos comentários qual é a prisão hoje, qual o campo, qual é a situação que você tem que abrir mão. Aí você diz: pastor, mas eu não quero desistir. Você não tem que desistir de Deus. O plano de Deus é mais alto do que o seu. O caminho de Deus é mais poderoso do que o nosso. Nós erramos. E eu quero ter na minha vida quem Deus quer que eu tenha. Eu quero ir para onde Deus quer que eu vá. É deitar no banco do passageiro sem me preocupar com as subidas ou descidas. É apenas fluir. E eu declaro um fluir sobre a tua vida. Um fluir que vai te encorajar a voltar a ser ousado, ousada. A voltar a ter critérios. Porque quando você sabe quem é, quando você sabe o que carrega, você não aceita qualquer um. Você não aceita qualquer lugar, você não aceita qualquer coisa. É isso que eu declaro hoje. Deus vai devolver a você a sua identidade. O Espírito Santo vai encher o seu coração com um amor tão profundo, que você não vai querer mais migalha de ninguém. Não vai precisar de metade, porque hoje, dia 12 de junho, há pessoas desesperadas porque estão sozinhas, quando esquecem que é um privilégio não estar com a pessoa errada. Há um ditado que eu gosto muito: antes só do que mal acompanhado. Você não tem noção, você que está chorando, mimizando: estou sozinho. Você não tem noção de quantas pessoas dariam tudo para estar no teu lugar hoje. É difícil estar só? Pior é estar com a pessoa errada. Nós não fomos feitos para pegar metades, inteiros. E sabe quando é que as pessoas inteiras vão chegar na sua vida? Quando você estiver inteiro. E ser inteiro depende da sua fé com Deus. Se você puder, onde você estiver agora, abra suas mãos assim como eu estou fazendo. Abra suas mãos. Com as mãos abertas. Nós vamos espiritualmente soltar tudo que nós estamos segurando. Tudo. Só vai ficar na minha vida quem for milagre.
Eu quero amigos de milagre. Eu quero um emprego de milagre. Eu quero um casamento de milagre. Eu quero filhos de milagre. Eu quero um ministério de milagre. Eu não quero que para estar comigo eu tenha que segurar. Eu tenha que me anular. Não, não. Eu quero viver milagre. Eu quero que eu deite para dormir e tenha uma convicção. Minha casa é uma casa de milagre. Minha vida é uma vida de milagre. Por quê? Porque eu sou frio? Não. Porque Deus está no topo. E a única coisa que eu preciso é Deus. As demais coisas vão ser acrescentadas. Eu quero orar por você. Quero orar para que toda a cadeia quebre. Se houver espíritos malignos aí onde você estiver, vão cair por terra agora. Se houver obras de macumbaria, vão ser desfeitas agora. Se houver um espírito de medo, vai embora agora. Eu declaro uma cura, uma unção, uma atmosfera de amor, uma atmosfera de paz, a leveza voltando para a tua vida, a leveza voltando para a tua alma, trazendo sobre você uma nova maturidade, o sistema de fala, o sistema de compreensão, de entendimento, tomando um novo rumo em você, a maturidade brotando. Você olhando para todo mundo e dizendo, eu estou bem. Mas vão dizer, você está louca, como é que você está bem? É a mesma casa, é o mesmo ambiente, mas eu coloquei Deus no topo. Eu coloquei Deus no topo. Deus está no topo. Pense em Deus agora. Espírito Santo de Deus. Eu quero orar com toda a minha força. Eu quero abençoar essa pessoa, meu Pai. Eu quero abençoar essa mulher, esse homem, que se sente tão só, que se sente tão desamparado, que hoje depende de recursos medicinais para não tremer, para seguir em frente, prostrado, mas na autoridade do poder de Deus, no infinito amor de Jesus, nós oramos agora e declaramos avivamento. Declaramos agora que todas as correntes do mal, todas as correntes do inferno, todas as correntes que oprimem, não importa se vem desde o ventre, não importa se foi lançado na época da universidade, não importa se foi alguém que passou e deixou um rastro e colocou na sua cabeça que sem ela eu não vivo, sem ele eu não vivo. Não, você não vive sem Deus. E Deus é onipresente, o mesmo Deus que está aqui nos estúdios, o mesmo Deus que eu estou sentindo aqui agora, que está tomando a minha vida, tomando minha mente, tomando o meu ser, é o mesmo Deus que está entrando aí na sua casa agora, é o mesmo Deus que está fazendo um reboliço agora onde você está, é o mesmo Deus que está trazendo o vigor, transformando sua fala, transformando seus pensamentos, transformando você. Comece a dizer, Deus, tu és o primeiro. Comece a dizer bem alto, Deus, tu és o primeiro. Deus, tu és o primeiro. Satanás não vai resistir, demônios não vão ficar em pé. Toda a conspiração do mal é quebrada agora. Eu declaro que a sua esperança está no Senhor. Eu profetizo agora a fé, a ousadia, a completude, a unção, o renovo, a paixão, a sensação de se sentir bem consigo mesmo, a sensação de se sentir bem, porque você não está só. Isso não é solidão, isso é solitude. Sinta a atmosfera da glória inundando o teu lar agora. Sinta a atmosfera da glória tomando conta do teu ser. Sinta a unção do Espírito Santo abrindo tua mente. Isso que você chama de trauma foi livramento. Isso que você chama de ruína foi livramento. Isso que você chama de caos foi livramento. Deus nunca te desamparou. Deus sempre estava aí. No dia amargo, Deus estava aí. No dia sombrio, Deus estava aí. No dia que as portas se fecharam, Deus estava aí. No dia que te abandonaram, Deus estava aí. No dia da calúnia, Deus estava aí. E você diz, onde estava o amor de Deus? O amor de Deus estava tão forte que você ainda está vivo. Você ainda está vivo. Você ainda está vivo. As promessas de Deus ainda estão aí. A glória de Deus ainda está aí. E eu declaro a cura. Receba a cura. Receba a cura do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés. Receba a cura agora. Receba de volta o sorriso. Receba de volta o brilho nos olhos. Receba de volta a esperança. Receba de volta essa voz entalada. Essa voz que está entalada há tantos anos, oprimida. Receba. Pelo nome de Jesus. Eu declaro avivamento. Eu declaro cura. Eu declaro provisão. Eu declaro portas abertas. Eu declaro que a portinha da gaiola está se abrindo. Você não vai comer mais da mão do homem, vai comer da mão de Deus. E eu insisto em repetir o primeiro texto que li a você. Eu sei quem é meu porque fica. E eu sei quem não é meu porque vai. Que a glória do Pai te alcance. Que a glória do Pai te abençoe. Que na presença de Deus você se sinta plenamente curado, abençoado. Não implore por nada para os homens. Implore pela presença do Altíssimo. Implore. Eu sinto a graça de Deus aqui. Se você puder fechar seus olhos só mais um pouco. Feche os seus olhos. Sinta a presença de Deus te envolver. Sinta a graça do Pai te tomar. Eu sinto uma alegria tão gloriosa. Uma alegria que não vem daqui. Uma alegria que não vem da terra. Uma paz que excede. Deixa o que está acontecendo lá fora para depois. Deixa o que está acontecendo lá fora para outro momento. Agora é Deus operando de dentro para fora. É de dentro para fora que brota a vida. É de dentro para fora que a esperança renasce. É de dentro para fora que aquilo que parecia ser impossível se torna possível. É de dentro para fora que você vai viver o espetacular de Deus. Que a graça do Pai te alcance. Receba agora uma nova mente. Coloque a mão sobre a tua cabeça. Receba novos pensamentos. Receba, eu profetizo. Receba novos pensamentos. Receba pensamentos de paz. Essa loucura, essa agitação, esse sentimento de se machucar, de só pensar na morte, é transferido agora. Isso é jogado fora. Anjos de Deus, pegando esta nossa oração, levando ao Pai, e o Pai respondendo. Pensamentos de paz, pensamentos de vida. Vai constituir família. Vai avançar, vai prosperar, vai crescer, vai ter filhos, vai ser com alguém perfeito. Deus vai preparar uma pessoa para você abençoada. Abençoada. Deus está te preparando para aquilo que preparou para você. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Anjos de Deus acampados à sua dianteira, à sua retaguarda, à sua esquerda e à sua direita. Que nunca te falte óleo fresco na cabeça, vinho novo no coração. E que a unção de Deus seja tão forte de todos que estão à sua volta sejam abençoados por ela. É um privilégio para mim poder ter estado com você aqui. Quero agradecer mais uma vez ao profeta Vinícius Iracete e que Deus te abençoe. Fique firme até o final desse encontro. Deus ainda tem muito a fazer na sua vida. Que Deus te abençoe. Aleluia! Paz, graça e prosperidade para a tua vida
e para toda a tua casa. Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração. Eu ouvi as palavras que estão sendo ministradas e posso garantir para você que Deus já começou a trabalhar em áreas bem delicadas do seu emocional. E nesses 3 dias vai ser um verdadeiro tratamento de Deus, onde você vai ser muito abençoado. Já está sendo, mas vai ser ainda muito mais em nome de Jesus. E Deus me deu uma palavra, eu orei e pedi ao Senhor, e o Senhor me direcionou a essa palavra. Como amar pessoas que são difíceis de amar. Porque na vida da gente, nós vamos nos deparar com todo tipo de pessoa. Pessoas queridas, pessoas amáveis, pessoas invejosas, pessoas traiçoeiras, pessoas que já chegam até você com segundas intenções. Como lidar com todo esse tipo de gente que vai se aproximar da gente? Eu tenho N histórias de pessoas que sentei com eles na mesa e depois da mesa estavam cravando uma faca nas minhas costas, literalmente. Nós sabemos que há pessoas que sabem camuflar muito bem as suas intenções. E isso é perigoso. E quando você descobre, se você não tem as suas emoções bem amadurecidas, você não sabe lidar com aquilo. E tem um texto da palavra que eu separei, que é Mateus capítulo 24. Eu quero mergulhar nesse texto com você, porque um dos sinais dos últimos dias está hoje acontecendo. Mateus 24, do verso 10 em diante, diz assim: Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, e trair-se-ão uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus, ele nos disse que um dos sinais dos últimos tempos é que as pessoas, elas iriam se trair. Elas iriam se odiar mutuamente. E eu vejo que isso tem sido é normal, mas ao mesmo tempo é algo ruim. Famílias que estão se traindo, amigos que estão se odiando, pessoas dentro do corpo de Cristo se atacando. Isso é feio, gente. Ainda que há pessoas que gostam de ver o circo pegando fogo, ainda que há pessoas que aplaudem por uma luta, por uma guerra, por um trocar de farpas, isso não é uma coisa legal. Você gostaria que seus filhos ficassem brigando na mesa, um xingando o outro, um gritando com o outro, um humilhando o outro? Bem, eu fico imaginando Deus Pai na mesa com seus filhos, na Santa Ceia, aonde seus filhos estão guerreando entre si. Isso é uma coisa triste de se ver. E nós temos que orar para que nós não venhamos estar nesse lugar. No lugar de ataque, no lugar de guerra, no lugar de trocar farpas, de magoar-se com seu irmão. Como pode isso? As pessoas estão sensíveis hoje. Você fala uma coisa e você não sabe como que a pessoa vai receber aquilo, não dá nem para brincar mais. Porque as pessoas se ferem por pouco que você fala. É o mundo que nós estamos vivendo. As pessoas não querem, guardar nada. As pessoas não querem ser pacientes. Elas não querem ser maleáveis. Não existe flexibilidade e não existe tolerância. E se você ler ou ver algo indelicado sobre outra pessoa, a primeira coisa que deve sair da sua boca é: eu não acredito nisso. Sabe por quê? Porque nós devemos conhecer as pessoas com quem nós nos sentamos. Eu tenho 2 irmãos de sangue. Eu conheço os 2. Eu sei as falhas e as virtudes de ambos. Assim como eles conhecem as minhas. Porque a gente se conhece. Mas hoje, as pessoas, por mais que se conheçam, elas não sabem defender aquela pessoa. E até mesmo elas querem repassar aquela fofoca que acabaram ouvindo, desfazendo as amizades, desfazendo os laços. A Bíblia diz que toda acusação deve ser provada na boca de 2 ou 3 testemunhas fiéis. Pessoas que realmente sabem do que estão falando. Mas hoje, se aceita acusação, se aceita difamação, se aceita mentira como verdade. Não se procura saber os fatos. Nós não procuramos saber quem está certo e quem está errado. Eu vejo pessoas já julgando e acreditando em tudo aquilo que se ouve. A Bíblia diz que você precisa conhecer as suas fontes. A Bíblia diz que você não pode ouvir apenas um lado da história, você tem que ouvir a ambos. Você sabe o quão rápido você pode arruinar a reputação de alguém apenas passando coisas que você ouviu? Eu ouvi determinada coisa e repassar aquilo. Bem, você ligou para aquela pessoa, perguntou para ela se aquilo realmente é verdade. Se for verdade, tudo bem. Mas e se não for verdade? Nós precisamos ter emoções equilibradas. Quando lá no seu trabalho levantarem uma acusação contra você,
Você tem que aprender a lidar com isso. Agora, olha como o mundo está. Nós não gostamos que falem mal de nós. Mas numa roda de amigos, podemos estar falando mal de pessoas. Ou até mesmo nas redes sociais, estar falando mal de pessoas. Eu não gosto que falem mal de mim, mas eu falo mal das pessoas. Puxa, isso é errado. Eu estou colhendo o que eu estou plantando. Só que eu não quero colher o que eu estou plantando. Você entende que coisa louca é essa? Nós vamos comer do fruto que nós mesmos plantamos. Se você não pode dizer algo bom, não diga nada. Amém? Se não tem o que falar, fique em silêncio. Por causa da ilegalidade que abunda na terra, o amor de muitos iria se esfriar. Você já notou que nós estamos nos tornando um pouco insensíveis? Não olhamos para a dor alheia, porque ouvimos tantas notícias negativas, é tanta coisa podre que se vê, é tanta coisa podre que se ouve, que a gente fica pensando, puxa, será que todo mundo está assim? Será que eu posso confiar numa pessoa? Será que eu posso confiar numa igreja? Será que eu posso confiar na minha esposa? Será que eu posso confiar no meu marido? Será que eu posso confiar nas pessoas que trabalham para mim? Porque a gente vê de tudo, ouve de tudo, e a gente fica pensando, puxa, será que existe uma pessoa, uma que é fiel, que é leal, que é íntegra? Eu já tive essas crises de ficar pensando, será que é confiável? Será que é bom? Eu sou uma pessoa muito desconfiada. Se você não sabia, esse é um defeito meu. Eu sou uma pessoa extremamente desconfiada. Sabe por quê? Porque eu já vivi muitas experiências. Eu já fui em churrasco com pessoas, lá no sul eles comem muito churrasco, eu já fui em churrasco com pessoas que sentaram do meu lado, contaram piada, riram e pareciam assim que me amavam. E quando eu saí do churrasco, minha esposa contar para mim, você sabia que aquela pessoa que estava sorrindo para você, estava falando mal de você antes de você chegar? A irmã fulana me contou. Aí eu perguntei, você tem certeza? E ela disse, sim, eu tenho certeza. Aí eu pensando, como que pode? A pessoa estava rindo comigo, contando piada, sabe, numa boa comigo ali, mas minutos antes estava falando mal de mim, estava me criticando. Eu vivi muitas experiências na minha vida. Eu vivi divisão dentro da igreja. Eu já vivi pessoas que contaram verdadeiras mentiras, mentiras deslavadas, me colocando contra as pessoas queridas que eu amava. E um detalhe, você sabe que existem mentiras tão bem contadas que parecem verdade. E algumas dessas pessoas até acreditaram, ficaram contra mim. Mas nenhuma mentira prevalece, nenhuma mentira prospera. Nenhuma mentira, ela fica, sabe, para sempre oculta. Uma hora vem a verdade, uma hora vem a verdade, e a verdade veio. E quando veio, ela foi dolorosa. Para mim, foi como justiça. Mas entenda que as pessoas acreditam naquilo que vem, acreditam naquilo que ouvem. Se elas lhe conhecessem verdadeiramente, elas teriam lhe perguntado. E fica difícil, porque as nossas emoções vão se fechando. Nós vamos ficando cada vez mais milindrados, mais prudentes e até mesmo, sabe, evitando até mesmo ter comunhão com algumas pessoas. E eu aprendi uma coisa, e isso não é uma coisa tão boa, mas eu tive que lidar com isso. Eu aprendi que quando você apanha muito, você não tolera algumas coisas. Eu sempre digo para minha equipe, amo todos vocês, contem comigo. Mas se falar mal de mim, acabou a nossa amizade. Continuo amando, continuo orando, mas acabou ali. E por quê? Porque eu sou o tipo de pessoa que quero estar com pessoas que acreditem em mim e que eu também possa acreditar nelas, sabe? E que nós possamos andar juntos em transparência total e sem conflitos. Caso contrário, prefiro estar com outras pessoas. E é assim que você se sente bem, sabe? E é uma luta, mas ao mesmo tempo, você começa a ser mais seletivo. Só que isso também vai impedindo algumas pessoas de se aproximar de você. E você começa a observar que você não tem, sabe, tantos amigos quanto você acha que deveria ter. Sabe, eu conheço muitas pessoas, mas eu fico pensando, se a minha filha fizesse 15 anos hoje, ela não tem 15 anos ainda, está longe ainda de ter 15 anos, mas se ela tivesse 15 anos, quantas pessoas estariam na lista de aniversário da minha filha? Quantas pessoas eu convidaria? Porque eu não quero convidar, sabe, pessoas só porque estão próximas de mim, não. Eu quero convidar amigos para celebrar um momento feliz junto comigo. Ou seja, se nós não aprendemos a trabalhar as nossas emoções, daqui a pouco você não tem amigo nenhum, você não tem conexão nenhuma. E T.D. Jakes diz uma coisa muito interessante, que quanto mais alto você subir, mais solitário você fica. Eu tinha muitos amigos lá no sul. E aqui eu tenho amigos e conhecidos em São Paulo, amigos e conhecidos. E eu digo a você,
É cada vez mais delicado você trazer alguém para perto. Por quê? Porque você não sabe tudo o que está por trás daquela pessoa. Quanto mais você se concentra em problemas, mais malvado, mais azedo você vai ficar. E se você começa a olhar os defeitos das pessoas, você fica olhando e cada vez os defeitos vão ficando maiores, e daqui a pouco aquela pessoa, ela não é mais uma pessoa boa para você, ela é um monstro. Porque você olhou tanto os defeitos dela, que você acabou, distorcendo completamente, porque quando nós olhamos para as pessoas, nós amplificamos a maldade nelas e não olhamos a bondade, não olhamos o coração. Nos esquecemos do que a Bíblia diz sobre amar o próximo, amar o nosso irmão, amar as pessoas que estão próximas de nós. Olha o que Deus nos ordena, porque Deus nos diz para amar a todos. Esse mandamento é difícil, amar todos. É difícil amar quem trai, é difícil amar quem difama, é difícil amar quem mente, é difícil amar quem engana as pessoas e faz com que as pessoas que amavam você fiquem contra você. É difícil amar, sabe, uma pessoa que faz coisas contra você, que lhe prejudica, que arma contra você para lhe derrubar e que senta do seu lado no churrasco para, sabe, tentar agradar você, mas há poucos minutos estava falando mal. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 6, verso 31 em diante. Nós vamos destapar completamente a ferida hoje aqui, para que Deus cure você, certo? Você não vai mais abafar essa ferida, esse ferimento, porque enquanto você abafar, não há cura. Nós vamos destapar para que o Espírito Santo possa trabalhar. Lucas capítulo 6, verso 31 em diante diz: assim como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo lhes fazei vós também. Se amardes aos que vos amam, que mérito há nisso? Pois também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que mérito há nisso? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que mérito há nisso? Também os pecadores emprestam aos pecadores, mas para receberem outro tanto. Amai, porém, a vossos inimigos. Fazei bem e emprestai, nunca desanimado, e grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os integrantes e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Difícil isso, hein? Talvez uma das palavras mais difíceis. Não de lermos, mas de vivermos ela. E enquanto eu estava lendo, Deus me deu uma visão. Tem uma pessoa dos Estados Unidos que me ouve aí. E Deus me mostrou que vai fazer coisas novas na sua vida. E eu vi Washington. Eu não sei se é uma viagem que você tem para lá, ou é um compromisso que você tem lá, ou se você mora lá em Washington. Mas Deus está me dizendo, você vai viver um tempo de grande ascensão na sua vida. Seja você quem for que está aí e que tem alguma ligação com Washington. Deus está falando. Amém? Bem, se você realmente quer descobrir o tipo de amor de que Deus está falando, você tem que amar as pessoas que são más com você. Como amar as pessoas que são más comigo? Como amar aqueles que me fazem mal? Como amar aqueles que não querem me proteger? Como amar aquelas pessoas que mentem? Como amar aquelas pessoas que tudo que fazem nunca me ajudaram em nada na vida, mas me criticam? Como amar aquelas pessoas que o trabalho delas, sabe, é só bater, que o trabalho delas é não compreender a minha missão, que o trabalho delas, sabe, é viver para me perseguir, para me atormentar, para me perturbar, para me julgar? Como amar aquelas pessoas que invejam? Como amar aquelas pessoas, sabe, que me pediram e que não me devolveram? Como amar aquelas pessoas que no momento que eu tinha mais dificuldade, não estenderam a mão para mim, não me emprestaram? Como amar aquelas pessoas que nunca estavam aí, nem para perguntar se eu estava vivo, se eu estava morto? Como amar aquelas pessoas que nunca lembraram de um aniversário dos meus filhos e agora me pedem ajuda e que batem na minha porta? Como amar essas pessoas que toda a vida, sabe, foram ruins para você, ignoraram você, esnobaram? Como amar? Quando você olha essa passagem, você fica se perguntando, Jesus me pediu uma coisa difícil. Ele me pediu para amar aquilo que eu acho que é impossível de amar. Pessoas que não são tão boas com você. Sabe como amar aquele marido que xinga, que só cobra? Como amar aquele filho que tudo o que sabe fazer é pedir e que não honra pai, não honra mãe? O pai e a mãe lá, dia a dia, trabalhando, suando, sabe? Tendo que superar a sua própria exaustão para trazer o pão, para comprar o tênis que ele quer, para comprar a mochila que ela quer. Como amar aqueles que não reconhecem o seu trabalho? Como amar aqueles que não reconhecem seu esforço? E aqui nessa passagem, Jesus me manda amar esse tipo de gente. Você diz, bem, isso é muito difícil de fazer. Em Deuteronômio 30:11, a Bíblia diz, porque este mandamento que eu hoje te ordeno não te é difícil demais, nem tampouco está longe de ti. A Bíblia está me dizendo um negócio aqui que mexe comigo. Ela está dizendo que eu posso amar. Ela está dizendo que eu consigo. Ela está dizendo que tudo que Deus me pede, eu consigo. A Bíblia está dizendo isso. Talvez você diga assim, não, eu tenho muitas barreiras para dar um abraço em quem sempre me ignorou. Eu tenho muita dificuldade, sabe, de dizer que eu amo para aquele que eu estava numa pior,
e que nem estava aí para mim? Na Bíblia, nós vemos muito a palavra amor, mas há 4 palavras gregas que são traduzidas por amor. Você pode sentir vontade de fazer a coisa errada e ainda escolher fazer a coisa certa, porque o amor, afinal, é sobre escolha. A escolha de perdoar, a escolha de superar, a escolha de amar. Deus nos deu um livre-arbítrio. Temos muitos cristãos que são desobedientes porque não querem amar. Entenda, eu não estou dizendo que a pessoa que fez algo contra você não tenha que pagar. Não, ela tem que pagar. Mas mesmo que ela pague, Deus manda você amar ela. Deus não isenta ninguém das consequências. As consequências vão ter que ser vividas, todas elas. Se eu fizer o que é errado, a consequência, o fruto da minha semeadura, eu vou ter que comer. Mesmo que eu faça, sabe, uma cara de nojento, eu vou ter que comer. Por quê? Porque fui eu mesmo que plantei. Deus não isenta ninguém dos seus erros, das suas falhas. Mas Deus nos manda amar as pessoas. Bem, todo mundo faz isso hoje, você talvez diga assim. Mas você não é todo mundo. Você é chamado para ser luz aqui desse mundo e Deus chamou você para ser sal. Deus chamou você para fazer a diferença. Deus chamou você para amar os invejosos. Deus chamou você para amar aqueles que te perseguem. Deus chamou você para amar os seus inimigos. Eu tenho dito que eu estudei profundamente o livro de Jó nas últimas semanas. E os amigos de Jó, eu posso dizer que eles não eram amigos. Eram verdadeiros acusadores. Era um pior que o outro. Era um pior que o outro. Um largava e o outro batia. Um derrubava e o outro vinha com uma voadeira. Era uma guerra, sabe? Eles não tinham pena, não tinham dó de toda a diversidade que Jó estava enfrentando. Ele perdeu os filhos, perdeu os bens, estava totalmente doente. A mulher, sabe, tinha largado ele de mão. E os amigos, em vez de ajudarem, de curarem a ferida, estavam oprimindo, estavam batendo, estavam matando. A Bíblia diz que Jesus nos amou. Uma das maneiras pelas quais mostramos nosso amor por Deus é sendo obedientes a Ele. Eu descobri que quando você faz a coisa certa, enquanto ainda está te machucando, é quando você está crescendo. Quando é fácil fazer a coisa certa, então você já cresceu. E esse é um princípio de fé. Sabe? Estão ali lhe perturbando, estão ali fazendo mal para você, mas você está tendo que chorar para perdoar, tendo que chorar para dizer, Deus te abençoe. Não é fácil quando as pessoas não acreditam em você. Não é fácil quando as pessoas são falsas. Não é fácil quando você tem que lidar com pessoas, sabe, que o objetivo delas é só perturbar o teu caminho. Você já passou pelas partes difíceis e agora isso se tornou parte de você. Isso é um problema, porque você se tornou algo que Deus não te criou para ser. Deus não te criou para ser uma pessoa que carrega mágoas e ressentimentos e ódio. Sabe, Deus não me criou para ser uma pessoa cistrosa. Deus não me criou para ser um tipo de pessoa que está sempre, sabe, atento e dificilmente eu fico à vontade na frente da maioria das pessoas. Eu estou me portando, sabe? Eu não me abro para todo mundo. Tem coisas que é só eu e Deus, nem para minha esposa. Eu abro algumas coisas. E daí você se pergunta assim, como? Como isso? Bem, eu aprendi a cuidar do meu coração diretamente com Deus. Só que, ao mesmo tempo, isso me fez ser uma pessoa muito reservada. Você que me acompanha nas redes sociais, você não vê muito da minha vida nas redes sociais. Você não sabe o que eu como? Você não sabe algumas coisas que eu gosto? Você não sabe quem eu levo na minha casa? Você não sabe às vezes onde eu ando? Aí você pergunta, e por que você não faz isso? É isso dá engajamento, profeta. Eu não quero saber disso. Eu não quero saber disso. Eu quero viver a minha vida, sabe? E cuidar do meu coração. Algumas pessoas perguntam como que eu lido, sabe? Às vezes com umas pessoas querendo, algumas, né? Bater foto, algumas que me conhecem, quer que autografe, libere uma palavra. Hoje mesmo fui fazer minha renovação da carteira, já conheci algumas pessoas lá que me conheciam. E eu digo para você que eu lido com a maior normalidade do mundo, isso não sobe para minha cabeça. E sabe por quê que não sobe? Porque eu aprendi uma coisa, que essa vida é passageira, certo? Que o meu coração tem que estar no que realmente importa e que eu preciso ser um ser humano. Eu preciso ter emoções e às vezes a simplicidade, ela lhe protege, coisa que a vaidade, ela lhe engana. A simplicidade lhe protege, a vaidade lhe engana. E há 4 palavras gregas que traduzem o que é o amor. O amor eros é o amor que o marido tem pela mulher, que a mulher tem pelo marido. É um amor, sabe, diferente. O amor storgê é o amor familiar. É o tipo de amor que você tem pelos seus filhos, pela mãe, pelo seu pai, certo? É o amor storgê. O amor filéu é um amor fraternal, com amigos, com irmãos da igreja, amor filéu. É uma sensação, um amor que todos nós sentimos um pelo outro.
E existe um amor que é melhor do que todos os outros, porque ele toca em todos, mas ele é maior, é o amor ágape, que é o amor de Deus. E isso é o amor divino, é o tipo de amor que Deus tem por nós. Agora, imediatamente nós achamos que é impossível, mas não é realmente impossível, porque a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo quando nascemos de novo. Existe algo que se chama amor de Deus. E você sabe por que algumas pessoas têm tanta dificuldade de amar o próximo e amar os seus inimigos? Eu sei que é um desafio, como eu falei, mas sabe por que não é impossível você perdoar as pessoas que falharam com você? Por causa do amor de Deus. Quando você chega na presença de Jesus, você é constrangido pelo amor dele. Toda pessoa, sabe, que tem uma proximidade de Deus, ela vai perdoar muito mais fácil. Toda pessoa que conversa com Deus, toda pessoa que ouve sobre Deus, não tem como ela não receber amor de Deus. Ela vai receber, sabe, dessa graça, ela vai receber desse favor, porque vai ser derramado sobre ela. Então, qualquer coisa que tenhamos em nós, nós podemos doar. Você só doa daquilo que você tem. E se você não consegue dar amor, porque literalmente há pais que não conseguem dar beijo nos seus filhos, acham nojento dar beijo nos filhos. Infelizmente, pessoas que a gente já aconselhou, sabe, não conseguiam dar um beijo nos filhos, não conseguiam dizer para os filhos que amavam os filhos. Isso porque a gente sempre pensa em, puxa, deve ser um pai horrível, uma mãe horrível. Não, geralmente não. Geralmente é um pai bom, é uma mãe boa. São pessoas trabalhadoras que poderiam dar o coração pelos filhos. Aí você diz assim, não, mas por que não beija? Por que não abraça? Por que não diz que ama? Porque está faltando dentro deles o amor que vem da parte de Deus. Eles têm um amor, mas não um amor, sabe, transcendente. Porque esse amor transcendente, nós precisamos de Deus. E geralmente nós não pedimos isso para Deus, né? Nós não pedimos que Deus nos dê amor, mas nós temos que pedir a Deus. Sabe, para que Deus encha nosso coração de amor, para que possamos quebrar aquelas barreiras que existem em nós. Aquelas limitações, aquilo que impede, sabe, de você dar um beijo, sabe, no seu filho, de abraçar ele, sabe, de cheirar o cabelo dele. Sabe, nós vivemos uma vida aqui nessa terra que a gente não pode se impressionar com as coisas da terra. Porque o que mais importa são as suas relações. Esses dias eu vi um cantor sertanejo dando uma entrevista, eu estava vendo a entrevista dele. E daí foi perguntado para ele, vem cá, por que você deixou a sua casa de 50 milhões para morar numa casa pequenininha? Gente, uma casa de 50 milhões é uma casa extraordinária, uma coisa assim, né, galáctico. 50 milhões, uma casa, assim, uma mansão. Aí o repórter estava perguntando para ele, como é que você deixou a sua casa de 50 milhões para morar numa casa pequenininha? E ele disse, aquela casa era muito grande para mim. E daí ele disse assim, eu acho que eu estou me encontrando na vida. Eu sou mais simples do que isso. Eu prefiro uma casa menor, me sinto bem assim. Você sabe que as pessoas pensam que o amor às coisas, ou ter as coisas, traz realização pessoal. Mas nada traz mais realização do que o amor. Porque quando você tem um amor de Deus na sua vida, você ama seu cônjuge verdadeiramente, você ama seus filhos, você ama aqueles que te perseguem, e você começa a ter um sentido de vida, sabe? Um sentido de vida, porque o sentido de vida, sabe, não é carrão, mansão, isso você pode ter assim, muita, sabe? Mas não é essas coisas que vai trazer paz ao teu coração, ou que vai, sabe, lhe realizar. Por isso que na cruz Jesus disse, Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor. Amor é você tirar de dentro de você, mesmo que alguém esteja querendo arrancar seu rim. Jesus lá naquela cruz, é por isso que não tem amor igual dele. Lá na cruz ele disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, o verdadeiro amor é alguém estar lhe machucando, é alguém estar lhe perturbando, alguém querendo lhe crucificar, e você dizendo, Pai, perdoa eles. Perdoa eles. É por isso que a maior conexão da vida é o perdão. Sabe, a maior conexão com a vida, com as coisas de Deus é o perdão, porque Jesus nos deu esse exemplo. Quando alguém me machuca, na verdade, é ele que está se machucando. E eu preciso orar por essa pessoa, porque agora ela está estragando a vida dela por não me tratar bem. É isso que as pessoas não veem, que quando você fere alguém, quando você xinga alguém, quando você briga com alguém, quando você perturba a vida de alguém, quando você persegue alguém, você está se machucando. E você pode ver, todo invejoso, todo perseguidor, todo crítico é uma pessoa que tem problemas. E às vezes problemas enraizados, sabe? De falta de paternidade, de falta de amor, de falta de compreensão. Às vezes a pessoa não foi compreendida. Sabe? Há pessoas que o jeito delas talvez não feche com você. Mas você tem que amar elas apesar do jeito delas. Sabe? Eu vi, certa feita, um testemunho de uma pessoa toda tatuada, sabe? Com a Bíblia na mão. E as pessoas olhavam para ela como se ela fosse uma coisa. Como se ela fosse um monstro dentro da igreja. E chegou uma senhorinha, se aproximou daquela pessoa toda tatuada, sabe? E com um sorriso disse, você é bem-vindo aqui. Às vezes,
há pessoas que elas precisam ser compreendidas. Sabe, às vezes não é que elas sejam rebeldes, não é que elas sejam ruins, não é que elas sejam más, não é que elas sejam um monstro, como você pensa. Às vezes foram pessoas, sabe, que foram mal compreendidas. E daí alguém as atacou de forma injusta. E isso tornou elas cada vez mais vorazes em busca de uma justiça, em busca de uma validação, seja lá o que for. Bem, você tem que amar as pessoas. Você tem que amar o contrário, aquele que não concorda com você. Sabe, é difícil amar aquele que não concorda de você. É difícil amar aquela pessoa que está, sabe, ali e ela está colocando o dedo na sua ferida e ela está tentando lhe machucar e você diz, eu te amo em Cristo Jesus. 3 dos 4 tipos de amor envolvem emoção, mas o amor divino de Deus não. Você sabia que o ágape não envolve emoção? Diferente dos outros 3 amores, ele não envolve a emoção, porque ele é uma decisão. Eu decidi amar. Sabe, quando Jesus foi à cruz, ali é o verdadeiro ágape, porque ele decidiu, apesar do que os homens fizessem com ele, ele decidiu amar, ele decidiu dar a vida dele. É uma decisão. Algumas pessoas, você tem que amar só à distância, mas tem que amar elas. Guarda essa palavra aí, tem parente teu que tem que amar só à distância, mas tem que amar ele. Sabe aquele teu concorrente que faz de tudo para te derrubar e para tirar, inclusive, o teu ponto, da onde você está? Bem, ama ele à distância. Há muitas pessoas espinhosas no mundo. São como porcos espinhos. Tem muitas pessoas que são espinhosas. Só que você tem que entender uma coisa. Na temporada de acasalamento dos porcos espinhos, eles encontram uma maneira de se reunir. E por que nós não podemos encontrar, sabe, um meio termo? Por que nós não podemos, sabe, sentar e pedir perdão um para o outro e dizer, vamos tentar fazer com que as coisas deem certo, vamos superar as barreiras, vamos vencer as nossas deficiências, as nossas carnalidades, as nossas violências emocionais, vamos vencer aquilo que nos separa através do amor de Jesus Cristo. Algumas pessoas nunca se sentiram amadas para amar. É por isso que para elas é tão difícil. Mas em Gálatas capítulo 5, verso 6, diz que a fé só funciona e é energizada pelo amor. Em Marcos capítulo 11, verso 24, a Bíblia diz, por isso vos digo, que tudo que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Então eu posso dizer que eu não me importo se você fica 5 horas orando de joelho. Se você não perdoa, aquelas suas 5 horas de oração é perdida. Você está desperdiçando o seu fôlego. Ame as pessoas do jeito que Deus te ama. Ou, apesar das tuas faltas, apesar dos teus defeitos, apesar das tuas chatices, Deus te ama mesmo assim. Como amar as pessoas apesar, sabe, dos defeitos dela? Só um amor de Deus mesmo. Só um amor de Deus. Pra gente amar, sabe, apesar de ser tão difícil amar. Então a Bíblia nos diz, se o nosso inimigo estiver com fome, alimente-o. E se ele estiver com sede, dê algo para ele beber. A fórmula de sucesso, de acordo com o ensino de Jesus, está em 3 passos. Anota aí se você está aprendendo a gerenciar as suas emoções. Primeiro, você tem que orar por essa pessoa. A primeira coisa a fazer é orar por ela. A segunda coisa a fazer é assumir o compromisso de não falar sobre ela. Se nós queremos amar como Jesus quer que a gente ame, depois de orar, não fica falando mal dela. E a terceira coisa que você tem que fazer é dizer a Deus que se você precisar de alguma ajuda e Ele quer, então que lhe avise, porque é assim que funciona. Eu honestamente acredito, e talvez você ache que eu sou louco, mas eu honestamente acredito que poderíamos mudar o mundo. Você sabe, Jesus mudou o mundo, virou o mundo de cabeça para baixo com essa mensagem. Através do seu amor. A maior mensagem de Jesus foi o seu amor. A Bíblia nos diz que o mundo nos conheceria não pelas farpas de uns contra os outros, nem pelo ódio, mas pelo amor de uns com os outros. Nenhum avivamento vai começar sem amor. Eu sei que há momentos que a conversa tem que ser séria. Eu sei que há momentos de exortação, eu concordo, que tem momentos que não dá para passar a mão, tem que falar, mas tem que terminar com arrependimento. Tem que terminar com amor, sabe? Tem que terminar com amor. É assim que funciona. Eu quero nesse momento, eu quero lhe aconselhar a perdoar os seus inimigos. A perdoar os que fizeram mal a você. A perdoar os que mentiram, que roubaram você. Há uma pessoa que está me ouvindo aí, ela está com uma dor aqui no braço, vem do ombro e desce, braço abaixo. Seja você quem for que está com essa dor, Jesus Cristo está querendo lhe curar, está querendo lhe libertar de algo. É por isso que você está sentindo isso, viu? Há uma mulher que está me ouvindo aí também, ela usa óculos bem grossos assim. E ela
Ela está de chinelo, ela está com uma saia, uma blusa florida, o cabelo dela é curto e ela tem lá seus 60 e poucos anos de idade, está me ouvindo nesse momento. E Deus está falando comigo sobre a tua filha Simone. Você vai ter que conversar com a tua filha Simone. Tem coisas aí que ela guarda. E eu acredito que um abraço, um pedido de perdão à tua filha vai quebrar muita barreira entre vocês. Viu? Seja você quem for que está aí, eu sinto uma presença de Deus que está agindo aqui. Eu não estou dizendo que por haver amor não tem que haver exortação. Tem que haver exortação, mas tem que ter amor. Até para exortar em amor. Sabe? Eu acho que o caminho para o avivamento, o caminho para os milagres, o caminho para o sobrenatural vai ter que passar pelo amor. É impossível nós querermos agradar a Deus se nós não amarmos as pessoas. Sabe, eu posso odiar o que você fez. Mas eu tenho que lhe amar suficientemente para orar por você. Eu tenho que lhe amar suficientemente para orar por você. E eu quero nesse momento fazer uma oração por você. Estamos encerrando o primeiro dia. Você viu que bênção que foi hoje? E amanhã vai ser melhor ainda. Amém? Mas eu quero fazer uma oração por você agora. Permita-me orar por você. E eu sei que Deus, sabe, o que Deus vai fazer não está preso ao meu sermão. Não está preso a essa mensagem poderosa aqui. Não, o que Deus vai fazer, Ele já está falando com você. Porque essa mensagem é a mensagem do Espírito e ela está trabalhando muito mais forte do que eu posso imaginar. Ela está indo em lugares aonde eu não imaginei falar, ela está tocando em corações, ela está mexendo em estruturas, ela está quebrando paredes, ela está abrindo caminhos, ela está mexendo interiormente, ela está aproximando pessoas de pessoas, ela está trazendo memórias e trazendo restaurações e o Senhor está abraçando você. Eu sei que você sente o amor de Deus, está havendo uma conexão com o amor de Deus, você está se sentindo amado por Jesus, você está olhando para Jesus nesse momento e Ele está emanando toda a graça para dentro de você e você sente que o que eu falei aqui para você é algo verdadeiro, você sente que o que eu falei para você aqui é algo genuíno, é Deus instruindo você, é Deus levando você por caminhos de mudança e é Deus querendo transformar, sabe, tua mentalidade, tua maneira de ver as coisas, tua visão, a tua cosmovisão do mundo, das pessoas e até mesmo do reino de Deus. Lembre-se de uma coisa, quem odiava Jesus eram os religiosos. Quem odiava Jesus eram os religiosos. Se de alguma maneira alguém está aí angustiado nesse momento, saiba que tem algo que eu falei que confrontou você. E ainda que você possa estar irritado, até triste, talvez você diga assim, profeta, você não entende o que eu passei, você não entende, você não sabe o que eu passei, você não sabe nem metade da ópera. Bem, cada um tem suas feridas, meu amigo. Eu tenho as minhas, tu tem as tuas, cada um tem a sua. Mas eu vim aqui lhe dizer que o amor de Deus, Ele pode nos ajudar a vencer e a superar nossas barreiras. O amor de Deus vai nos ajudar. Eu preciso de ajuda do amor de Deus e você também. Sabe, não é fácil. Eu não estou dizendo aqui é fácil amar. Não, essa não é a minha mensagem hoje. Minha mensagem não é que é fácil amar. Não é fácil. Eu não sou hipócrita. Não é fácil. Claro que não é. Mas eu estou dizendo que quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para a cruz, tem um amor saindo de lá. Tem um amor saindo de lá. E esse amor toca em nós. Esse amor, sabe, enche a nossa vida, lava a nossa alma. E enquanto nós estamos aqui, há um trabalhar de Deus aí na sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, olhamos para a cruz nesse momento e olhamos para Jesus lá naquela cruz, aonde Ele olha para todos aqueles que estavam no dia do seu julgamento. Ele olha para um lado e vê um homem que foi preso por fazer coisas erradas, do outro lado também. Ali na cruz, um o julgava e o outro pedia misericórdia. E ele olha sua mãe chorando, ele vê seus discípulos ali, alguns deles, ele vê outras pessoas que estavam ali, os líderes religiosos, dizendo, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E ele dizia, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Que nós possamos receber desse amor, esse amor transformador, esse amor que vai nos ajudar a sermos não só pessoas melhores, mas a vivermos com intensidade aquilo que é Cristo em nossa vida. Senhor é aquele que nunca sentiu um verdadeiro amor, que nesse momento haja batismo de amor. Que essa pessoa ouça Jesus falar com ela, que ela ouça o amor de Deus, que ela sinta o toque transformador do verdadeiro amor, da verdadeira paz, da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade. Nesse momento, Pai, abrimos mão das nossas justiças próprias, abrimos mão das nossas mágoas que estavam dentro de nós, abrimos mão das nossas indignações, abrimos mão das nossas memórias negativas e declaramos, amamos o mundo, amamos os que nos fizeram mal, amamos os que nos machucaram, amamos aqueles que nos odeiam, amamos aqueles que nos perseguem, amamos aqueles que intentam contra nós ou que são falsos, amamos eles, porque
aquele que morreu na cruz, nos ensinou o verdadeiro amor. E que esse amor possa ser sentido dentro da nossa alma. Que cada parte do nosso ser comece a ser visitado pelo amor de Jesus Cristo. Que o amor de Jesus Cristo comece a entrar agora em cada parte do teu espírito, em cada parte da tua alma, que a tua mente, as memórias, cada parte do seu ser comece a ser visitado pelo amor de Deus e que você seja cercado por um amor maior, um amor que vai levar você a um novo nível diante de Deus. Senhor, eu profetizo que grandes coisas estão acontecendo aqui e que visitações estão sendo liberadas, experiências com Deus, a voz de Deus, aquilo que estava bloqueado começa a ser desbloqueado agora em nome de Jesus, aquilo que limitava, aquilo que impedia, não impede mais, porque o amor de Deus está abrindo caminhos para nós, o amor de Deus está abrindo caminhos, o amor de Deus está abrindo caminhos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, glória a Deus. Você foi abençoado? Sim, você foi abençoado. Que Deus abençoe a tua vida. Tenha uma boa noite. Amanhã, se Deus quiser, vai estar conosco o Thiago Brunet, minha esposa. Eu vou trazer a segunda parte da mensagem. Que você durma em paz e que tenha experiências com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Teu destino é maior do que a tua dor. Teu destino é maior. Larga essa dor. Deus te abençoe.